e 10 meses esperando a justiça ser feita. Esse é o tempo que a suspeição de Sérgio Moro aguarda para ser julgada no STF. É tanto tempo que já tem até ministros se aposentando. E nada de julgamento. O decano Celso de Mello anunciou que vai antecipar sua aposentadoria de 1º de novembro para 13 de outubro. Ele é um dos 3 ministros que ainda não votaram no julgamento do habeas corpus da defesa de Lula. O HC, que começou a ser julgado em 4 de dezembro de 2018, pede que Moro seja considerado suspeito e suas decisões anuladas. Os votos de Edson Fachin e Carmen Lúcia foram favoráveis a Moro, mas um pedido de vista de Gilmar Mendes suspendeu o julgamento, no qual também deveriam votar Ricardo Lewandowski e Celso de Mello. De lá para cá, vieram as provas reveladas pelo Intercept dos crimes cometidos por Moro e Deltan Dallagnol para condenar Lula. E mesmo assim, o Supremo continua sentado em cima do processo. A defesa de Lula já pediu agilidade no julgamento. Primeiro, o ministro Gilmar Mendes diz que seria no final de 2019. Meses depois, já durante a pandemia, anunciou que retomaria o caso na volta do recesso do Supremo. Depois, disse que seria até novembro. E, por fim, que vai esperar a retomada das reuniões presenciais, o que não tem data prevista para acontecer. A defesa de Lula chegou a pedir que o caso Triplex só fosse retomado após o STF se pronunciar sobre a suspeição de Moro, mas o ministro Fachin negou o pedido. Agora então, em que a parcialidade do juiz Sérgio Moro está amplamente comprovada, não há razão para que o Supremo Tribunal Federal demore ainda mais no julgamento do HC do presidente Lula. A quem será que interessa essa demora toda? O presidente Bolsonaro diz que vai indicar para a vaga de Celso de Mello alguém com quem tome cerveja. E o ministro Edson Fachin propôs mudar a regra que absolve os réus quando há empate nos votos dos ministros, o que pode acontecer com Lula, se o julgamento for retomado depois da aposentadoria de Celso de Mello e antes da indicação de Bolsonaro. Com relação à questão do empate, isso me preocupa, porque isso significa liquidar no plano de uma decisão colegiada com um dúbio pro réu. Quando numa decisão colegiada você elimina a possibilidade da inocência por empate, você está eliminando, você está restringindo o indúbio pro réu. É uma atitude incivilizada. Mas o fato é que não há dúvidas. Moro cometeu crime e os processos contra Lula precisam ser anulados. Anula STF! Anula STF! Anula STF! Enquanto o Supremo demora para anular as decisões de Moro. A Lava Jato segue cometendo injustiças. Um dos alvos principais sempre foi a Petrobras. A descrença que jogaram em cima da Petrobras era para depois tentar, em nome da honestidade, vender a Petrobras. A força-tarefa era quase que uma quadrilha. Os prejuízos à empresa foram de 142,6 bilhões de reais apenas no primeiro ano de Lava Jato. Essa é a estimativa da economista Rosa Maria Marques para os impactos negativos da operação na economia brasileira. A Lava Jato diz ter recuperado 4 bilhões de reais desviados por corrupção, valor 35 vezes menor que os prejuízos que causou a Petrobras. Além disso, foram mais de 2,5 milhões de demissões ligadas às empresas investigadas pela Lava Jato. Quase 6 anos depois, os índices de desemprego batem recordes e o país registra uma massa de 13,1 milhões de pessoas sem emprego, justamente durante uma pandemia que já fez quase 145 mil vítimas fatais e infectou mais de 4,8 milhões de brasileiros e brasileiras. Se tratava de completar um processo das reformas neoliberais. No que se refere à privatização, muito embora o auge da privatização tenha ocorrido no governo Fernando Henrique Cardoso, a Petrobras, apesar de todos os processos que a gente conhece, né, de privatização, a Petrobras ainda não está totalmente privatizada e é uma empresa enorme. É uma empresa muito importante. Tão importante que somente a luta dos trabalhadores e das trabalhadoras pode barrar a sua venda. A Petrobras sofre forte pressão para ser vendida.
O governo Bolsonaro, eleito com apoio da Lava Jato e dos interesses neoliberais, pediu ao Supremo autorização para começar vendendo as subsidiárias da Petrobras. Os petroleiros e petroleiras iniciaram uma nova jornada de lutas contra a privatização, lançando a campanha nacional em defesa das estatais e do serviço público, com atos presenciais, simbólicos e nas redes sociais. É mais uma ação da classe trabalhadora para impedir a retirada de direitos sociais. Mesma luta dos trabalhadores dos Correios, outra empresa ameaçada de privatização. Os trabalhadores e trabalhadoras seguem em defesa da soberania nacional e contra a destruição do patrimônio público. Neste sábado, dia 3 de outubro, quando a Petrobras completa 67 anos, haverá um abraço em torno da sede da empresa no Rio de Janeiro. Está programado ainda um ato nacional virtual em defesa da Petrobras, organizado pelos sindicatos e movimentos sociais que integram a plataforma operária e camponesa de energia das frentes Brasil Popular, Povo Sem Medo e parlamentares. Nosso país não pode ficar de joelhos e é fundamental que a gente amplie essa ação de solidariedade entre todos aqueles e aquelas que estão sofrendo as consequências dessa política de morte que está sendo tocada pelo governo de Jair Bolsonaro. Em defesa da soberania, em defesa do povo brasileiro contra as privatizações, ato no dia 3 de outubro. A sua participação é fundamental. Petrobras fica.